Você conhece aquela forma de punição física chamada corredor da morte ou corredor polonês, que algumas pessoas chamam de brincadeira? Não. Pois bem, esse será o tema do vídeo de hoje, no qual eu trarei qual que é a origem histórica dessa brincadeira e por que nós temos esses dois nomes. O corredor polonês ou corredor da morte era uma brincadeira muito popular na década de 90. Se é que dá para chamar isso de brincadeira, né? Como é que consiste esse tipo de atitude, esse tipo de ação? Fica um monte de pessoas de um lado, outro monte do outro, e uma pessoa corajosa passa ali no meio. E para entender a origem dessa tradição, eu precisarei dividir esse vídeo em dois momentos. Primeiro, por que chama Corredor da Morte? E iremos lá para Roma Antiga. E segundo, por que hoje também é conhecida como Corredor Polonês? Que aí eu terei que explicar alguns aspectos da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, da primeira parte? Na Roma Antiga, uma das formas que o exército romano tinha de punir as pessoas era justamente criando esse corredor da morte, no qual colocava pessoas de um lado, pessoas do outro, e o indivíduo passava no meio, sendo linchado de todas as formas possíveis, a grande maioria indo a óbito, morrendo, óbvio. Cê é louco, cachoeira! E voltando aqui para o nosso corredor, nós já podemos entender o nome disso. Por quê? A maioria das pessoas que passavam por esse túnel, por esse caminho, como também era conhecido, o caminho da morte, elas morriam. Era uma forma de sentença à morte. Na Idade Média, na Europa, isso daí foi ganhando outras roupagens. Em alguns lugares, sendo utilizado como castigo, no qual a pessoa passa e é apedrejada, de forma assim, não para matar, mas como uma punição mesmo. Ou uma variante dessa, você prende a pessoa num púlpito, em algo elevado, e as pessoas ficam atacando as coisas. De certa forma, expondo as pessoas que cometeram algum delito e punindo ela, pagando seu débito com a sociedade. Na série Vikings, nós podemos ver uma cena parecida com essa no primeiro episódio da primeira temporada. Acompanhe aí. E agora vamos compreender por que essa punição trocou de nome. Para entender o porquê do nome Corredor Polonês, nós temos que ir lá no final da Primeira Guerra com o Tratado de Versalhes. O que acontece? A Alemanha foi entendida como uma grande vilã e foi punida de todas as formas possíveis. E uma delas foi perder parte do seu território. Vejam aqui nesse mapa que a Alemanha ficou dividida. Tem aqui a Alemanha, na grande parte, a Polônia e aqui uma pequena parte da Alemanha. Estão aí formando um corredor polonês. Antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial, Hitler fez uma aliança com Stalin num acordo chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, ou Pacto Soviético-Nazista, ou ainda Pacto de Não Agressão. Eu sei, são vários nomes para a mesma coisa. Mas qual que é o importante desse pacto? Que a Alemanha e a União Soviética fecharam um acordo que, se caso ambos os lados entrassem em guerra, nenhum atacaria o outro lado. Então, a Alemanha e a União Soviética seriam neutros, não se atacariam. E para selar esse pacto, para selar essa amizade, eles resolveram invadir a Polônia ao mesmo tempo. Só para você ter uma ideia, esse pacto foi assinado dia 23 de agosto de 1939. E no dia 10 de setembro, a Alemanha inicia o seu ataque à Polônia. E antes mesmo de ela conseguir respirar, a União Soviética também faz ao mesmo tempo. Então, fechando a Polônia. De um lado, a Alemanha, sovando, atacando sem piedade. Do outro lado, a União Soviética. Daí, corredor polonês, entendeu? A Polônia no meio de duas grandes potências. Ah, agora eu entendi! E só uma observação rápida. O termo corredor polonês vem da divisão do território da Alemanha na Polônia após a Primeira Guerra Mundial. E, no Brasil, teve esse nome para a brincadeira do corredor da morte, sendo o corredor polonês devido a isso que eu acabei de explicar, que de um lado vem a Alemanha, do outro lado a União Soviética, os dois ao mesmo tempo massacrando a Polônia. Prática essa muito utilizada em presídios, onde os guardas, os policiais fazem isso com os presidiários, ou também, como eu já disse no início do vídeo, na década de 90 isso era uma brincadeira muito comum. Você fazia uma brincadeira de verdade, desafio, um dos desafios era você passar o corredor polonês. Ou em algum jogo que você fazia, seja de baralho, de futebol, o derrotado passava pelo corredor da morte. Meu Deus.
Então fica assim. E aí, conseguiu entender a origem do nome e dessa tradição do Corredor da Morte ou polonês? Se sim, deixa aquele joinha que é muito maroto para nós. E se você gostou da forma como eu articulei esse conteúdo, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar com um amigo seu que gosta desse tema. E para encerrar aqui, eu quero fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, a Diva, minha esposa que me ajuda na estrutura desse canal como um todo. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, parará. 4, 5, 6. Ah,